paz do Senhor, meu irmão, aqui quem fala com você é o seu amigo, pastor Lucas Magela. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós estaremos lecionando a quarta lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre. Nós sabemos que nós estamos em uma edição especial da CPAD, né? Devido à pandemia, a CPAD ela disponibilizou para nós esse material da CPAD, de 1993, né, foi a sua edição, que foi naquele ano, no terceiro trimestre, igual ao nosso trimestre de hoje. Né? Hoje nós estaremos lecionando a lição de número 4, que traz por tema Construção do Templo enfrentou oposição. Né? Vamos aí para o nosso objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. O objetivo específico segue três padrões. Primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. E terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. Bom, pessoal, antes de nós dar continuidade, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os vídeos que nós lançar aqui no canal. O nosso texto áudio está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz assim: se confiamos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Bom, essa quarta lição já vai nos ensinar muita coisa, principalmente quando o assunto é lidar com barreiras, lidar com dificuldades na nossa vida cotidiana. Por isso eu quero pedir para você, fique comigo até o fim desse estudo. Vai lembrar que para você parar, assistir um vídeo como esse, é bom você primeiro fazer o que você tem que fazer para que você preste atenção nessa lição de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo meu outro canal, onde eu posto mensagens de curta duração para que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Bom, vamos aí então para, olha só, a leitura bíblica em casa está em Esdras capítulo 4, verso 7 ao 9, e depois 13, 15, 16, 21 e 24. Eu vou ler só o primeiro verso que diz assim, no verso 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitretate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. A Bíblia é interessante, né, irmãos? Tem hora que a Bíblia ela tem uns nomes que foge um pouco do nosso contexto, né? Foge um pouco do nosso costume do dia a dia, né? Mas vamos aí então para a nossa introdução. Nossa introdução que está dizendo o seguinte fato: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperava um momento de iniciar a reedificação do templo. Então o que acontece? A vida do povo ela seguiu. Após Deus tocar no coração de Ciro, o povo seguiu, né? Só que agora o povo vai seguir e o que vai acontecer? O povo começa a ficar ansioso para quê? Para a construção do templo, né? Porque o templo era o local onde as pessoas cultuavam a Deus e buscavam pela presença de Deus, buscavam pela comunhão com Deus, e esse templo estava em ruínas, porque em outra feita, esse templo fora invadido e destruído, ia ter queimado. E agora, com a restauração do povo novamente, com a reintegração de posse novamente, o povo agora sente a necessidade de construir o templo, de construir novamente
o templo. Irmãos, de vez em quando vai ter um ruído aí na gravação, os irmãos me perdoem, tá? Porque ainda nós estamos gravando sem microfone, mas já já nós vamos resolver esse problema. Mas olha só, então o povo estava ansioso para quê? Para reconstruir o templo. Característica como essa nós também precisamos ter, né? Que é a ansiedade por fazer Irmãos, vamos aí agora para o nosso primeiro tópico, né? Que diz assim: os alicerces do templo são lançados. Essa é uma parte muito importante, olha só. Segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram seus alicerces do templo. Todos apresentaram muita animação. Veja bem, irmãos, nós estamos vendo aqui o que acontece. O povo foi liberto por Ciro, né? E o próprio Ciro ele vai patrocinar os blocos, ele vai patrocinar essa reconstrução, ele vai entrar com o financeiro, ele vai entrar com a providência. Deus está usando a vida de Ciro aqui, né? E ele vai ser aquele que vai aí tá dando esse encaminhamento, tá dando esse recurso financeiro para que o templo pudesse ser restaurado. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Um ponto muito importante nós entendermos aqui é que cai por terra aquela ideia, Deus só usa quem é servo. Não, irmãos, às vezes para cumprir os planos de Deus, Deus ele pode usar o ímpio. Deus ele pode usar quem ele quiser e na hora que ele quiser. Nós, seres humanos, temos um achismo de achar que nós sabemos tudo sobre Deus, quando na verdade nós não sabemos. Nós somos meras criaturas, né? Meros seres humanos que compreendem as verdades do Senhor e essas verdades precisam ser aplicadas em nosso coração. Isso não quer dizer que nós somos donos da verdade. Então é importante ficar fixada essa ideia. O povo apresentou muita animação. Outro ponto importante, o povo apresentou muita animação para a reconstrução do templo, né? Essa animação nós também temos que ter também quando o assunto está ligado à obra de Deus, quando o assunto está ligado a fazer a vontade de Deus, né, irmãos? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, né? Uma época de pandemia, uma época de muitos sinais evidentes. Quem é espiritual sabe que o que está acontecendo não está desapercebido. A ciência tem uma explicação para tudo. A gente sabe que a ciência ela procura tirar a atenção das coisas de fato como elas são. Então é muito importante, mas chegará uma hora, irmão, que a ciência ela não terá explicação. Em alguns casos isso já existe, né? A ciência já não tem tanta explicação em alguns casos. Então, irmãos, vamos ficar atentos aí, né? Vamos nos animar para fazer a obra de Deus, porque isso é muito importante, né? Que nós estejamos animados para fazer a obra de Deus, né? Então, vamos dar seguimento aí para o segundo. Ó, o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade, né? Olha só, o povo e os sacerdotes paramentados e com trombetas, ou seja, houve festa quando o assunto foi referido à construção do templo. Ia ter trabalho? Ia, mas eles não estavam olhando o trabalho, eles não estavam olhando a dificuldade, eles estavam olhando que um grande feito estava acontecendo, que era a obra do Senhor Deus. Eles queriam se sentir útil na obra do Senhor Deus, né? A reedificação do templo, ó, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Olha só, irmão, o despertamento aconteceu por quem? Por Ciro, né? Um rei babilônico, uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com Israel, uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com o Senhor. Deus, para cumprir os teus propósitos, o que ele faz? Ele foi lá e despertou Ciro, né? Ciro estava sendo parte do plano de Deus. Parte aí, ó, o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Ele faz conforme a sua palavra. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele quer reedificar esta igreja. Que igreja, irmão?
Já parou para pensar? Qual igreja é essa? É eu, é você. Nós somos essa igreja do Senhor. Nós somos essa igreja. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Porque, irmão, sem reverência não é possível nós fazermos a obra de Deus, né? Porque senão será como fazer qualquer outro tipo de trabalho. Então, assim, é importante ter reverência. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ele é o instrumento de ação, ou seja, é o Espírito Santo que intermedia agora, né, depois que Jesus foi aos céus, assunto aos céus, o Espírito Santo foi nos deixado e ele é o intercessor, né? Ele é o intermediador que leva as nossas orações até Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo é quem conduz as palavras em nossa vida. Então, assim, irmão, como Deus despertou o rei Assiro para fazer cumprir a sua palavra, o celular está ligando, para fazer cumprir a sua palavra, assim também o Espírito Santo, ele faz na nossa vida, ele faz na vida de todas as pessoas que entrega de fato o seu caminho ao Senhor, que entrega de fato a sua vida ao Senhor. Então é muito importante, irmão, que nós possamos entregar para o Senhor o nosso caminho, a nossa vida, porque a nossa vida, a Bíblia, ela é clara, ela não é nossa, mas ela é do Senhor, né? Então, que nós possamos entender essas verdades, esse contexto que está escrito por trás dessa lição de número 4, né? Que é os livramentos do Senhor, que é os impedimentos que às vezes aparecem para tentar tirar, para tentar levar a nossa fé, para tentar diminuir a nossa fé no Senhor. Mas nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que o inimigo ele toma proveito dessa situação para agir em nossa vida. Pelo contrário, nós temos que ser despertados, buscarmos o despertamento. Então aqui até aqui nós já vimos o quê? Que Deus despertou o rei babilônico, que Deus despertou uma pessoa para fazer cumprir os teus planos, fazer cumprir a tua palavra, fazer cumprir a tua vontade, né? Então é importante que nós estejamos cientes que não foi mera acaso, não foi porque o rei Assírio ele quis, não, foi algo que veio da providência de Deus, foi Deus que providenciou, foi Deus que assim agiu. A síntese do tópico 1 diz assim: os alicerces do templo são erguidos, o povo celebra o lançamento como uma reunião solene. Ou seja, que lançamento? A reconstrução, irmãos. Olha só, eu fico intrigado com isso. Havia festa no passado quando o assunto estava ligado à reconstrução, ao culto solene, ao culto voltado a Deus. Havia muita manifestação de alegria. Será que hoje nós podemos dizer que isso está acontecendo? Será que sentimentos como esse que nós vemos aqui no livro de Esdras acontecem realmente? As pessoas estão cientes dessa verdade? Elas estão com vontade de buscar, com vontade de sentir a presença de Deus como antes, né? São perguntas que nós deixa aí. Segundo tópico aí, ó, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Daqui a gente vê a rixa entre o samaritano e o judeu, né? Então olha só, entre os moradores da terra estava o samaritano. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, presta atenção, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para a cidade de Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte cativo para a Síria, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também ao Senhor, né? Aqui traz a ideia de um povo que adora vários deuses e que, ao mesmo tempo que adorar o Senhor, característica como a dos samaritanos, nós temos nos dias de hoje, né? As pessoas querem servir a vários deuses,
né? A sensualidade, a mamon, a ganância, a várias outras situações e querem servir a Deus, mas a Bíblia é clara em dizer: ou você servirá a um, né, trará alegria a um e desprezará o outro, ou vice-versa. A verdade é que não dá para seguir a dois senhores, e muito menos vários senhores. Ou você nega a si próprio e siga Jesus, ou você se deixa levar pela vaidade dessa terra, pela vaidade dessa vida. Quero dizer para você que o único Deus é o Senhor. E os samaritanos, eles tinham isso com eles, a mistura de paganismo com religião, né? Onde eles acreditavam no Senhor como acreditavam em outros deuses. E não é isso que acontece hoje em dia? Em tantas religiões, as pessoas buscam Deus, elas acreditam que há um Deus, mas elas não querem seguir a Deus, não querem seguir o Deus da Bíblia, né? Não querem seguir o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Eles querem servir aos seus senhores, né? Então isso, irmãos, nós precisamos entender, né? Então olha só, a síntese do tópico 2 é assim, ó: os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo, né? Isso fica bem claro para nós aqui que os samaritanos eles se opuseram. Por quê? Porque os samaritanos, vamos entender que os samaritanos eles criam no Senhor, mas ao mesmo tempo eles criam em vários deuses e eles não estavam de acordo com a reconstrução do templo. Vai entender, né, irmãos? Então daí nós podemos perceber o quê? Que também isso acontece no dia de hoje, né? Às vezes é da própria igreja, irmãos. Você quer fazer algo para Deus, se há um impedimento, pessoas se levantam impedindo que você faça para Deus. Ou na sua família você quer fazer algo e às vezes pessoas tentam impedir isso de ser feito. Mas nós vamos aprender que assim como os judeus, nós precisamos permanecer, nós precisamos persistir, acreditar e precisamos ir até o fim naquilo que o Senhor nos chamou para assim fazer. Assim, olha só, o terceiro tópico aí diz assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? Olha só, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Então, olha só, quem era a maior autoridade de toda a terra? Deus. Deus é a maior autoridade de todas as coisas. Mas Deus foi lá e pegou um homem que tinha também uma autoridade muito grande, uma influência muito grande também, entre outros homens, que foi o rei da Pérsia. Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele vai fazer? Ele vai usar a vida de um ímpio para fazer cumprir os seus planos, para fazer cumprir a sua vontade. Então, assim, é muito importante nós entendermos que para que os planos de Deus possam se cumprir, Ele vai fazer qualquer coisa. Ele é Deus, né? Então nós precisamos acreditar em quem nos chamou, quem foi que nos escolheu. Foi Deus. E se nós estamos servindo a um Deus fiel, se nós estamos servindo a um único Deus, nós precisamos também confiar nesse Deus. Então aqui, ó, como explicar a falta de resistência dos judeus, pode ser explicado também em que há dúvida, pode ser explicado em que há falta de fé dos judeus. Os judeus deixaram por um momento a insegurança, às vezes, tomar conta dos seus corações. Segundo ponto aí, ó, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Isso é um claro clássico que nós também temos que seguir no nosso coração. Não é recorrermos aos homens, mas primeiramente recorrer a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o povo em tempos difíceis. Se nós vermos Josafá foi ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, e os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. E Deus é fiel, cumpriu e deu socorro ao povo. Se você for parar para pensar, Moisés, quando Moisés está diante de uma dificuldade, Moisés sabia em quem ele confiava, Moisés sabia em quem ele dependia. Então ele buscava a Deus e o Senhor Deus o ajudava.
O terceiro ponto aí, ó, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Esse geralmente é um problema que nós seres humanos temos. Nós dizemos às vezes que nós confiamos em Deus, mas a verdade é que na hora H, vamos ser sinceros, nós deixamos de seguir ao Senhor e passamos a confiar nas nossas próprias ações. Resultado, nós quebramos a nossa cara. Por quê? Porque não procuramos a direção de Deus. Não confiamos no socorro de Deus. Isso é uma característica de toda a humanidade, né, irmãos? Em toda a história se teve isso. Homens que tomaram decisões erradas, homens que foram precipitados sem antes consultar a Deus, sempre, infelizmente, quebraram a cara. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. Isso acontece, irmãos. Por mais que você serve a Deus, né, igual grandes homens de Deus aqui, por mais que você serve a Deus, se você não manter o seu foco no Senhor, às vezes você pode perder a direção. Salmo 37, verso 5 diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes a verdade é que nós não entregamos, a verdade é que às vezes nós não confiamos, e é aí que mora o problema, né, irmãos? Aí que mora o problema. A síntese do tópico 3 diz assim, ó: os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo, né? Quantas vezes, irmão, o diabo ele faz isso com o servo de Deus, né? Ele oprime e às vezes nós acabamos cedendo à opressão sem que antes busquemos ao Senhor. Isso é um problema. Nós não podemos ser assim. Não podemos, senão vai parar aquela construção que Deus está fazendo em nossa vida, né? Quarto subtópico aí, ó, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Ó, a tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando. E agora? Onde estava Deus? Então, irmãos, isso acontece, né? Geralmente, muito com a gente. Às vezes a gente está muito entusiasmado em fazer algo para Deus, mas bastou uma opressão, bastou uma oposição, nós abrimos de mão, e nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser fogo de palha. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar na providência de Deus, né? Precisamos, ó, a alegria dos samaritanos, porque é assim, irmãos, todas as vezes quando você faz ou deixa de fazer algo para Deus, se deixa levar pela oposição, o diabo e os demônios se alegram muito com a sua derrota. E não pode ser assim. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram. Outro problema muito sério é esse. Às vezes nós temos essa mania, nós sabemos que tem algo errado, mas nós não fazemos nada para mudar. Nós sabemos que tem uma coisa que precisa ser mudada, mas mesmo assim nós acabamos deixando levar e nos conformamos com a situação. Irmãos, nós não podemos ser assim, né? Nós não podemos ser dessa maneira. Nós temos que permanecer fiel até o fim. Deus, com certeza, Ele vai nos conceder a vitória, né? Olha só, a síntese do tópico 4 é: a oposição do inimigo fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Irmãos, existe um problema muito sério quando nós deixamos de fazer algo para Deus porque estamos nos sentindo oprimidos. Mas vamos ser sinceros, isso acontece, isso já aconteceu comigo também, né? Por causa da opressão das pessoas, eu deixar de fazer uma coisa, só que depois eu parei para pensar, gente, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso é para o Senhor, né? É a obra do Senhor, né? Então, eu quero deixar para você esse estudo, esses comentários simples, né, irmãos? Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, comenta, nos ajude a compartilhar esse canal. E se Deus quiser, vamos continuar gravando as lições aí, em nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima.